Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, quero falar com você sobre como mudar completamente a forma como sua mente opera, né? Basicamente, você tem que entender que, na verdade, o seu corpo, né, ele trabalha com programação. Não é à toa que, por exemplo, quando alguém criou um computador, na verdade não tem nada de inovação. Você sabe disso, né? Porque basicamente as grandes invenções, até ao longo da história da humanidade, elas corroboram para você ter um modelo, um sistema em relação à produção. Você pode ver isso, então, em relação aos automóveis, né, no começo do século XX. Você vai ter em relação às construções. Você vai ter isso em relação, por exemplo, à alimentação. Você vai ter isso em relação à forma até de diversão, né? As pessoas têm uma diversão, mesmo os hábitos que as pessoas falam, né? Os meus hábitos, os meus rituais diários, as minhas rotinas diárias. Tudo, na verdade, segue uma programação. Então, a sua mente, né, então, como a gente poderia dizer, que é em relação ao seu cérebro, o seu coração, o seu sistema digestivo, a mente como um todo, e isso tem a ver também a parte espiritual, elétrica, eletromagnética, quântica, ela opera através de programação. Então, quando a gente fala, por exemplo, em relação a mudar a forma que você pensa, que você opera agora, você tem que entender que, na verdade, você tem que identificar, primeira coisa, primeiro de tudo, para você entender, começar esse vídeo, esse podcast com sucesso, é identificar qual que é o seu sistema de programação, né? Diego, como que eu faço isso? Sentando a bunda na cadeira, primeiro de tudo, colocar no papel como que você pensa atualmente. Você pensa mais positivo ou negativo? Se você pensa mais negativo, sobre qual assunto você mais pensa atualmente? Né? É um assunto que, na verdade, tem a ver mais com você ou com alguém? Ou mesmo tem mais a ver com você ou alguma situação. Lembrando, a maior parte das vezes a situação não é o momento presente, é uma situação do passado. Muitas das vezes a situação do passado de 10, 20, 30, às vezes 50 anos atrás que aconteceu e fica martelando, que nem o pica-pau, né? Fica martelando aqui no seu subconsciente para lembrar, olha, aquilo não é justo, ele vai ou ela vai pagar por isso, né? Então, ou seja, você tem uma repetição que a gente chama na psicologia de ruminação, né? É que nem uma vaca, um boi no pasto, fica lá, né? Fica lá mastigando, é você. Tem gente que tá ruminando até hoje. Tem gente que fala da quântica, nossa, do mundo das infinitas possibilidades, eu sou um ser divino, um ser espiritual, e depois fica ruminando coisa dos outros ainda. Que pessoa que você é, incoerente, hipócrita, ou você, na verdade, putz, eu aprendi com aquilo, eu desejo que ele também, ou ela também, progrida e, ao mesmo tempo, na verdade, evolua o nível de consciência. Eu vou continuar o meu nível de evolução, ao invés de, na verdade, ficar perdendo tempo, porque você perdeu tempo, né? Os únicos dois fatores que você tem na sua vida é tempo e atenção. Se você coloca o seu tempo em algo útil, produtivo, positivo, de luz, e a sua atenção nisso também, é lógico que, na verdade, você tem melhores frutos. Por isso que tá. Para mudar, o primeiro aspecto para você mudar completamente a forma que você pensa, a sua mente opera, é o seu sistema de programação. Segundo, estratégia. Estratégia, né? Por exemplo, cada parte dessa forma de pensar, dessa forma de operar, melhor assim colocando, existe um sistema. Né? Então vamos pensar. O seu cérebro, ele tem um sistema. O teu coração, ele tem um sistema. O teu sistema digestivo tem outro sistema. O que eu quero dizer? Mas, Diego, você está falando de estômago? Sim, porque na verdade você não tem só um cérebro, uma cabeça pensante. O teu cérebro ele tem neurônios, o teu coração ele tem neuritos sensoriais, o teu sistema digestivo também tem neurônios. Quer você acredite ou não, isso é irrelevante. Chegou num ponto que, na verdade, a maioria das pessoas é ignorante, porque sabe, é só procurar na internet, ao invés de ficar vendo Netflix ou mesmo outros documentários ou seriados só para você sentar a bunda da cadeira e esperar o seu dia mudar, o Messias aparecer, o seu milagre acontecer, comece a estudar coisas que vai melhorar a sua vida. Conhecimento tá aí, é só procurar. Né? E quando você procura esse tipo de conhecimento, você vai ver, caramba, isso existe de verdade. Nossa, o cara estava falando a verdade. Não é a minha verdade. Não é a minha verdade, nem a sua verdade. É a verdade com V maiúsculo. Então tá aí. Quando você alinha os três, são sistemas o quê? De pensamento, de emoções e ou mesmo até de ações diferentes. A gente tem um alinhamento, até o que nós poderíamos dizer, em relação aos chakras. Os chakras, na verdade, vêm dos Vedas, mas os Vedas vieram de vários livros, conhecimentos muito mais antigos que a própria civilização que nós chamamos de Índia obteve. Então vem dos Sumérios, vem dos Atlântidos, vem de Mu, vem da Lemúria. Né? Então, assim, vem muito antes.
E quando a gente fala de chakra, até da Kundalini, né, que vai subindo em relação a você para você aumentar os seus chakras, você vai ter que entender que tem os pontos de força dos chakras também, eles delineiam alguma coisa. Perceba uma coisa, vamos pensar, no seu cérebro, né, quais são os chakras que estão lá? Você vai ter o coronário, né, que a gente fala até o mais evoluído. Não, porque tem outros chakras acima do coronário. Mas os 7 chakras básicos da 7D, que opera na 3D, que é onde você está, eles estão atuando em você. Se você trabalhar, meditar, você conseguir controlá-los cada vez mais, lógico que você vai ter uma grande mudança de vida. Mas se você ouvir o que eu estou falando e não praticar, não vai servir de nada. Né? É que nem jogar pérola para os porcos. Perceba aqui, quais os chakras no seu cérebro? Vai ter o coronário e vai ter o terceiro olho. Né, o terceiro olho, que é a glândula pineal. O coronário vai ser, por exemplo, a glândula pituitária. Né? Quando a gente desce mais um pouco, a gente vai ter o laríngeo aqui, né? A gente vai falar da lei do ritmo. Né? Então, o que você fala? O que na verdade você está falando agora? Você vai ter o coração, você vai ter o cardíaco, você vai ter a glândula endócrina, a timo, né? Mais descendo, você vai ter ali a região do seu estômago, basicamente, que você vai ter ali, no caso, o plexo solar, que o pessoal chama também, que na verdade tem a ver com a lei da causa e efeito. O que você está pensando, o que você está fazendo, qual que é a causa do que está acontecendo com você, qual que é o efeito que está acontecendo com você. Descendo mais um pouco, você tem o umbilical, né? O pessoal também chama de sacro, e pode ser, não tem problema. Né? O grande lance ali, a gente fala o quê? Das glândulas adrenais, né? Onde produz adrenalina, fica em cima dos rins. Descendo mais um pouco. O básico, né, que a gente chama, pode ser sobre os órgãos reprodutores, tem gente que fala que abaixo dos órgãos reprodutores, aqui não está para dizer qual tipo de linha de metodologia está certo ou mesmo, porque cada um tem uma terminologia diferente, mas quando a gente fala do básico, seria o básico. Então o básico seria o quê? A lei do gênero, da geração, né, masculino e feminino, sagrado masculino e sagrado feminino. Olha, né, ufa, falei rápido, mas o que eu quero falar para você? Que todo o seu corpo, né, o sistema de crenças, o seu sistema cérebro, coração e sistema digestivo, tem vários chakras. Você está trabalhando esses 7 chakras? Né? Se só está pensando, tendo emoção aqui, porque basicamente seus pensamentos do seu cérebro, eles podem te enganar. Por isso que a maior parte das pessoas foca só em cérebro. Não é à toa que, por exemplo, o que a gente tem visto na Matrix Mental, o governo oculto, sempre fala de inteligência artificial, que não é basicamente a inteligência do coração, que é o fogo abrasador. As antigas civilizações sempre focavam no coração, para você ter a conexão, porque o cérebro dentro do seu coração, ele não mente, ele não tem dúvidas. A intuição é a consciência e basicamente você, até pegando em níveis subatômicos, tudo que existe é o vácuo, é o que não existe. Então o que não existe é muito mais factível, é muito mais real do que você falar que na verdade é matéria. O que eu quero te dizer? O seu coração ele tem intuição, isso não é apenas uma habilidade feminina ou mesmo uma habilidade que o pessoal tem que acreditar, é real, é uma habilidade científica. Quer essa ciência materialista de hoje acredite ou não, é irrelevante. O grande lance tem que focar o quê? Nas antigas civilizações, naquilo que eles embasavam e sempre vivenciaram. Não é à toa que qualquer pessoa que fala disso hoje é censurada, é cancelada, não, ela está errada. Mas você vê isso na Idade Média, aconteceu também. Qualquer pessoa que falasse, na verdade, a verdade com V maiúsculo, ela foi o quê? Torturada, ela foi queimada na praça pública e todo mundo batia palma. Enquanto, na verdade, o mesmo governo oculto que opera hoje está fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. Perceba que lado que você, na verdade, está. Você está querendo que você conquiste esse mundo, que você mude a operação da sua mente, ou você quer que todo mundo pense do mesmo jeito? Não é assim que funciona. Você vai ter que, de uma certa maneira, pensar diferente. E isso, meu amigo, minha amiga, vai para o terceiro caso. Olha, eu passei pelo primeiro, passei pelo segundo passo e o terceiro. Para você, na verdade, mudar completamente a forma que a sua mente opera, vai precisar de ação. Atitude, hein? E é aqui que, na verdade, muda o jogo. É aqui que, na verdade, você vai ter os meninos virando homens, as meninas virando mulheres. Porque nem todo mundo quer mudar aquilo que está dando certo. A forma que a mente opera, Diego. Ah, não, mas tá tão legal. Diego, tá tão bacana. Eu achei super legal o seu vídeo. Às vezes a gente recebe uns comentários assim. Diego, eu adorei seu podcast. Legal, mas e aí? O que você fez de diferente? Pessoal, não adianta nada você ouvir, não adianta nada você ver, não adianta você sentir e não executar. O conhecimento sem ação não é conhecimento. É que nem você colocar um monte de livro na estante. O que vai servir? Pó. Sabe o que vai servir livro na estante? Pó. Só pó. Vai ficar um monte de pó lá. Aranha que vai aparecer. Não vai usar para nada. Mas se você usa o conhecimento para atitude, aí tua vida muda. Aí você muda o seu sistema de crenças, você começa a repensar, deixa eu equilibrar os meus pensamentos, deixa eu pensar mais positivo sobre minha vida, as minhas emoções, né? Então, os hormônios, neurotransmissores são fabricados aqui no cérebro, né? E aí, no caso, eles vão para as células, DNA, cromossomos, toda a sua parte celular, bioquímica vai ser alterada.
porque você está alterando isso. Você pode fazer uma meditação, você pode procurar alguma técnica que pode te ajudar, o Ho'oponopono. A gente tem vários vídeos e podcasts sobre isso também, sobre a técnica Ho'oponopono, né, que podem te ajudar. Mas o grande lance, não só isso vai te servir, né? E o alinhamento entre cérebro e coração, você sentir que, na verdade, eu estou em essência, eu sou em essência. Eu estou procurando, por exemplo, alinhamento na minha profissão, na meu dinheiro, meus relacionamentos, na minha saúde, em relação à forma que eu enxergo o mundo. E isso o quê? Demanda um movimento. Demanda você andar para frente e para cima. E é aí que está a mudança. Você pode seguir o primeiro princípio, você pode seguir o segundo princípio, mas o terceiro princípio é como a gente fala, é a tríade, né? A tríade necessita o quê? Da terceira parte. E para você mudar completamente a forma que a sua mente opera, você vai ter que agir. E a ação não é algo que eu posso fazer por você. Só você pode fazer por você. Se você quer contar com a nossa ajuda para te ajudar nessa ação, nessa sua atitude em relação àquilo que você está fazendo agora nesse instante de tempo e espaço, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo ou do podcast para te ajudar, porque a gente tem um treinamento específico para te ajudar com essa necessidade. A gente já tem aí 15 anos de experiência, a gente sabe que, na verdade, muitas pessoas sofrem. Diego, eu quero agir mais, eu quero ter mais atitude em relação à minha vida, co-criar, manifestar a vida dos meus sonhos, reprogramar minha mente, mas eu não sei como. Então clica no primeiro link da descrição que a gente pode te ajudar em relação a isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!